mercado de imóveis tem crescido, né? Engraçado. Aí você pensa, pô, o programa Minha Casa Minha Vida está dando muito certo, não é? Porque parece que tem muito mais gente conseguindo comprar sua casa própria. Porém, não é verdade, gente. A questão é o seguinte: quem compra os imóveis hoje em dia são investidores. O que os investidores fazem? Eles alugam esses espaços para que outras pessoas morem na casa deles e, consequentemente, eles tenham uma renda através desses aluguéis. Vamos falar da nossa geração, porque a nossa geração realmente não consegue ter uma casa própria, não consegue ter um carro, não consegue. Enquanto a geração passada conseguia isso, desejava, batalhava e conseguia isso, a nossa geração está tendo dificuldades para ter isso. Não é porque a gente não queira ter uma casa própria, a gente até deseja, seria muito bom, porém realmente se tornou muito mais complexo ter uma casa própria. A nossa geração está tendo dificuldade para ter uma casa própria hoje em dia porque os imóveis estão caros, os juros estão altos, a inflação é o que mais? É o salário baixo. Então, caramba, realmente a nossa geração começou a entender de que, pô, calma lá, rapaziada. Não é que nem antigamente, na qual a gente tinha uma facilidade maior de ter a nossa casa própria. Hoje em dia tá mais complexo essa situação. E aí, tem muita gente que vai morar de aluguel. E o negócio se aprofunda ainda mais. Tem alguns aluguéis que realmente tão complexos também de alugar. É uma questão, por que eu falo isso? Porque quando eu fui pesquisar imóveis para alugar, eu reparei que tinha muitos requisitos para alugar uma casa. Tinha aluguel que eu não poderia usar secador de cabelo, porque simplesmente fazia barulho, não importava o horário, fazia barulho, porque tinha moradores por perto, tinham vizinhos por perto que não toleravam um secador de cabelo, não importava o horário. Então você não poderia usar um secador de cabelo ou um liquidificador porque simplesmente fazia barulho. Como faz para lavar roupa? Pois é, complicado também, né? Tinha aluguel também que falava que não poderia ter crianças, então você que tem filho, você não pode alugar aquela casa, que é a regra da casa, né? E tinha outros aluguéis que falavam que você não poderia trazer visitas para sua casa, não importava quem. Tinham essas questões, esses requisitos que eles exigiam, que eram caramba, porque na minha percepção isso é muito abusivo. Isso chega a ser realmente até engraçado, de tão cara de pau, sabe? Tão caralho, é sério isso, né? Sem falar que você tinha que ter 3 meses de aluguel, mais um aluguel por fora, para garantir, né, aquele aluguel. Na análise de crédito, que você precisa passar por uma análise de crédito para alugar aquele espaço. E o que mais, gente? Deixa eu ver o que mais tinha. Nossa, era uma série de requisitos para você poder alugar aquela casa. E aí, se você quiser um aluguel que seja menos burocrático nessas questões, a grande maioria vai estar muito afastado do centro da sua cidade. Eu tô em São Paulo, então, eu teria que procurar assim nas bordas de São Paulo para alugar uma casa que tivesse menos restrições, menos requisitos e que fosse mais barato. E aí, quando você quer morar perto do seu trabalho, as coisas começam a ser mais burocráticas e difíceis para você estar naquele ambiente. Então o processo de alugar uma casa hoje em dia se tornou um pouquinho mais difícil. Um pouquinho não, acho que se tornou realmente algo mais complexo para fazer hoje em dia, porque tá difícil, tá? E é isso, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que pesquisar realmente muitas casas para você falar, pô, encontrei um razoavelmente legal. Então a nossa geração atual não consegue comprar uma casa própria, mesmo com os incentivos da Minha Casa Minha Vida, na qual dizem que facilita a compra da sua casa própria. Vamos falar de um outro assunto aqui, já que estamos falando de aluguéis. O que tem acontecido com os investidores é o seguinte: HIS Investidores. É o seguinte: HIS. O que é HIS? Habitação de interesse social. Então, pessoas de uma determinada renda têm um imóvel reservado para elas. Esse HIS serve para que famílias de baixa renda consigam o seu próprio imóvel. Porém, alguns investidores têm sido ligeiros nessa questão.
Eles têm comprado habitações de interesse social e não é errado eles comprarem o HIS, porém eles têm uma destinação que deve ser cumprida, que é o seguinte: se um investidor ele compra uma habitação de interesse social, ele deve destinar esse imóvel a uma pessoa correspondente ao HIS. Se esse investidor, por exemplo, pegar essa habitação de interesse social e encaminhar ele, por exemplo, para um Airbnb, ele não pode fazer isso, porque tá errado, tá na lei, que ele tá proibido de fazer esse tipo de coisa, porque no Airbnb não tem como você monitorar qual é a renda de quem vai entrar. Então, o que o investidor, nesse caso, ele tem que fazer é procurar pessoas que se encaixam nessa renda e que ele lida esse aluguel como uma forma tradicional na qual a gente já está acostumado. De mês em mês, o aluguel cai ali para ele. Então tem ocorrido aí algumas investigações para saber quem está fazendo o correto ou não. Mas tem que ficar muito ligado nisso quando você, investidor, for comprar o imóvel. Porque se você realmente destinar o imóvel que se comprou para as pessoas erradas, você vai estar descumprindo uma lei que você pode acabar se ferrando nessa questão, caso você não saiba. Tem até alguns corretores de imóveis que eu não sei se são que eles não saibam disso, porque é bem difícil que eles não saibam disso, ou eles estão realmente agindo assim de má fé e só querendo vender o imóvel ali. Mas é algo que se deve ficar ligado.